pessoal, aborô, aboiê, abocissé. Hoje eu vim falar sobre a culinária iorubá, as comidas que nós oferecemos às nossas divindades, e eu vou falar das comidas principais, porque não dá para falar de todas, né? Eu vou falar das principais, ou seja, do nosso acaçá, não é assim? Do nosso acarajé, que na verdade é acará, e do nosso ecuru e do nosso moi-moi, que são bem corriqueiros que nós usamos em nossos ossé, em nossos sacrifícios e etc. Pessoal, acaçá é comida, todas essas comidas que eu vou falar são de suma importância, porque é comida que o ser humano come, é comida que os nossos irmãos nigerianos, africanos, eles se alimentam. Nós da cultura ocidental, nós comemos arroz, feijão, não é assim, macarrão. Lá, pelo menos em Imbada e nas cidades onde eu passei, eles não têm o costume de comer essas comidas. A culinária principal deles, justamente é o acaçá, é o moi-moi, é o ecuru, é o acará, não é assim? É o assarô, é outras comidas que são servidas e que fazem parte da culinária como o arroz e feijão nosso, certo? Então é a mesma coisa de um africano vir à nossa terra e comer arroz e feijão. Ele vai sentir falta da culinária dele, como a gente sente da nossa. Então, já para começar o nosso vídeo, por que os orixás comem essas comidas? Porque o orixá come aquilo que a gente come. Nós só podemos dar de alimento ao orixá aquilo que a gente come, aquilo que a gente aprendeu a fazer. Então, se eu estou aqui no Ocidente, eu posso dar arroz e feijão para a minha divindade, para o meu Exu, eu dou. Eu tiro um pouco da minha panela e vou lá dar ao Exu um pouco. Com certeza, posso dar a Xangô, posso dar a Oiá, a Iemonjá, a qualquer um, posso, porque faz parte da minha culinária. Se eu como, o meu orixá também come, os orixás também comem, porque o orixá, ele se adapta a qualquer cultura e a qualquer culto. Basta o Okamimó e basta você estar invocando ele, em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente faz parte da cultura iorubá, e por isso que eles oferecem isso também aos orixás. Ah, mas babá, cada orixá tem um gosto. Isso aí já é outra história, porque isso é feito através de oráculo. Você quer comer isso? Você aceita comer isso? Então, diante da culinária, ao longo dos tempos, os nossos antepassados foram vendo que, vou dar um exemplo, quando vai se cultuar Edã, não se dá acará, ecuru e moi-moi, não é assim? Por quê? Porque os nossos antepassados, através de muitos oráculos, descobriram que aquela comida não era apropriada para aquela divindade. E que naquele momento, de repente, também aquela divindade não aceitaria aquela comida. Ou seja, então são comidas típicas da culinária africana. Agora, como é que eu faço essas comidas, né? O acaçá. O acaçá, né, para quem cultua orixá, é muito fácil. É a farinha de milho branco, batida no liquidificador. Quem não tem ela batida, pega a própria canjica, o ebô, bate ela seca no processador, vai virar aquele pó, ou até mesmo pila no pilão, não é assim? Até virar o pó, e você vai colocar água e vai cozinhar até fazer o mingau duro, certo? Se colocar em folha de bananeira, vai ter um ponto que não é tão duro para colocar na folha de bananeira e fechar. Se vai colocar no tabuleiro, também tem um ponto do tabuleiro, ok? Então, tem um acaçá normal e também tem um acaçá doce, que nós colocamos açúcar. Para quê? Para alimentar Ebeorum, né? Para alimentar as divindades que aceitam o acaçá doce também. E logo depois do acaçá, nós temos o acará, que é o famoso acarajé brasileiro. Então, o que é o acarajé? O acarajé é o próprio feijão batido, feijão fradinho batido, se coloca de molho para poder a casca dele ficar mole, não é assim? E depois você com a mão ali na própria água, 24 horas depois, ou 48, quanto você quiser, você vai tirando a casca junto aos olhinhos que tem no feijão e depois vai peneirando até que tire toda a casca e os olhos. A partir dali,
você vai bater no liquidificador, processador, trazendo para modernidade, ok? Ou vai pilar no pilão como você queira, ok? Para poder fazer a massa do acarajé. A partir desta massa, você vai temperar ela com sal, com pimenta, com tudo que você quiser temperar. Se for falar do gosto nigeriano, é bastante pimenta, sal, não é assim? E algumas folhas que entram no tempero da massa. Mas aqui no Brasil pode-se colocar camarão seco batido, né? Eu acrescento alguns elementos para que fique do meu gosto. Por quê? Se ficar do meu gosto, o orixá também vai gostar. Porque eu como a comida que eu faço junto com o orixá. Então a mesma massa do acarajé é a mesma massa do ecuru e do moi-moi. Só que a massa do ecuru, ela não é frita. Você vai pegar a mesma massa temperada do jeito que você fez, sem dendê, ok? Porque o acarajé leva dendê. O ecuru não leva dendê. A massa pura, branca, com os temperos, você vai colocar num saco e vai colocar em banho-maria para poder aquela massa cozinhar e fazer aquele bolo que chamamos de ecuru, ok? E o moi-moi? O moi-moi é a mesma massa do acarajé com dendê, com todos os temperos, bastante pimenta e cozida em banho-maria como o próprio ecuru. É só saber o ponto, para não deixar passar o ponto, para ficar uma massa bem molinha e se deliciar junto às divindades de vocês e os orixás de vocês. Gente, boa sorte, espero ter passado o breve ensinamento de como se faz essas iguarias da culinária iorubá e também por que nós damos essas iguarias aos nossos orixás. Ireu, axéu!